Olá, amados, bom dia, boa tarde, boa noite, uma abençoada madrugada, Bom dia com muita alegria e que o Espírito Santo possa falar grandemente em nossos corações através desse devocional de hoje, nessa palavra poderosa, maravilhosa, rica, eficaz, essa palavra que nos ensina a cada dia como nos comportar, Nos orienta, nos alimenta, nos ilumina. E hoje a palavra do Senhor está bem direta e reta. A palavra do Senhor está falando sobre cuidado com a nossa casa, a nossa família, cuidados com os nossos. Eu falo muito em cuidado com o próximo, Mas quem é que está mais próximo do que os de dentro da nossa casa? A palavra do Senhor é bem direta aqui em 1 Timóteo, dizendo assim, 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. E muitas vezes, queridos, nós achamos que cuidado, é somente prover o alimento dentro da casa, a roupa, o sapato, um teto, tudo isso, claro, é muito importante, mas um cuidado que é essencial, primordial dentro da casa, dentro da família, O amor, a paciência, a empatia, o respeito, o diálogo, a união. E a nossa palavra-chave de hoje, queridos, a princípio era união, depois diálogo, e eu deixei as duas, diálogo e união, porque essas duas palavras estão muito ligadas uma na outra, Quando nós temos diálogo, nós temos união, um diálogo saudável, um diálogo respeitoso, Não é diálogo de gritaria, de desentendimento, de um querendo falar mais alto que o outro, um querendo ter mais razão que o outro, Isso não é diálogo, é discussão. Mas estou falando o diálogo, Ele proporciona a união, e a união naturalmente proporciona um bom diálogo, Então, essas duas palavras-chave de hoje, nos lembra que o diálogo aproxima corações, a união fortalece relacionamentos e ambos são sustentados, e ambos andam juntos. O diálogo e a união são sustentados pela paciência, pelo respeito e pelo amor verdadeiro. O diálogo fortalece a união e a união abre espaço para o diálogo florescer com amor, respeito e serenidade. A união abre espaço para o diálogo florescer com amor, respeito, serenidade, muita paciência, muita serenidade. Quem dera os diálogos entre famílias, fossem serenos e pacíficos. Mas muitas vezes diálogos em família, aliás, viram discussões facilmente por nada, por uma palavra mal falada, Gera-se um desentendimento, ou muitas vezes por falta de diálogo mesmo. Essa semana aconteceu, domingo, agora, O grupo da minha família, o dia inteiro, mensagem, mais de 500, 600 mensagens para resolver uma causa pequenininha. Por quê? Por causa de falta de diálogo. E aí começou aquela conversa toda ali, e eu peguei alguns áudios, fui respondendo, mas eu vi que ao longo da conversa o negócio só ia engrossando, só ia ficando feio, e ali faltando paciência, de um com o outro, já começou uma discussão, uns áudios mais agressivos. Gente, vamos manter a paz, a tranquilidade no grupo, sem gritaria, vamos resolver isso aqui sem problemas. Mas estava um monte de conversa atravessada. E aí eu liguei no privado de uma irmã minha, E eu falei com ela. E depois liguei para o meu outro irmão que estava envolvido, e o outro irmão também. E naquelas 3 pequenas ligações rápidas, eu entendi o que estava acontecendo, consegui conversar com um e outro e explicar o ponto, o porquê que era melhor aquela solução daquele jeito. E no mesmo minuto, queridos, questão de minutinhos, se resolveu um assunto que ficou o dia inteiro e a cabeça já estava inchada
com aquele assunto. Às vezes o grupo de família é maravilhoso, se resolve muitas coisas. Às vezes dá uma confusão, né? E a gente precisa ir lá no privado, conversar com o outro, entender o que está acontecendo. Então, o diálogo desenrolou tudo e quando foi minutos depois, estavam todos felizes, batendo palminha, mandando coraçãozinho. No outro dia, a situação resolvida, né? E glória a Deus, né? Porque daí foi o deslocamento de um para um lugar, do outro para o outro, e tudo se encaixou e tudo está caminhando perfeitamente no que precisa se resolver essa semana. E um diálogo é tudo, né? As coisas não se resolveriam se não houvesse um diálogo, se um entendimento, né? Quando eu entendi o que estava acontecendo e aí expliquei para outros pontos de vista e o porquê de que era melhor a gente tomar aquela decisão, né? Porque depois que Deus levou a mamãe, nós que resolvemos as questões, assim, das coisas, de administrar as coisas que a mamãe administrava, e a gente decide tudo em mãos. E menina, precisa muito diálogo e muita paz, muita paciência, serenidade no diálogo para resolver as coisas. Então, o diálogo, queridos, é primordial. O diálogo é essencial para uma boa união, uma boa comunhão, né? A palavra do Senhor diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a nossa palavra-chave de hoje é união, diálogo, união. E continuando lendo aqui, né, diz assim, ao mesmo tempo, quando famílias estão unidas, as pessoas se sentem mais seguras e tranquilas para desabafar, conversar, expor as suas dificuldades e conseguem resolver, né, com atenção e amor. O diálogo e a união caminham juntos. Onde existe diálogo saudável, o amor encontra espaço para crescer. Falar com carinho, calma e paciência, empatia, é uma forma importantíssima de cuidar. Aliás, é fundamental para um relacionamento saudável e pacífico em todos os lugares que passarmos, principalmente em nossa casa, com nossa família. E aí vem essa palavra de Timóteo, né? Se alguém não cuida da sua família, não cuida dos seus, não cuida dos seus parentes, né? Negou a sua fé, é pior do que uns descrentes. Então, queridos, o cuidado envolve muitas coisas, abrange principalmente o amor, a empatia, a paciência, a tolerância, o respeito, o diálogo é tudo, né? O diálogo, ele constrói pontes e não muros, né? As discussões a pessoa quer construir um muro assim, uma barreira, e não quer mais falar com a outra, não quer saber do assunto, né? Constrói muro a discussão, mas o diálogo não, ele constrói pontes, né? E a gente precisa ser intencional em construir pontes, né? Em estar ali reunido com a família, tomar um chá, um café, um almoço, um jantar, para estar se conversando sobre tudo, né? As necessidades uns dos outros e se ajudando. A leitura diz assim, que na família, ser intencional significa decidir diariamente cuidar, amar, ouvir e fortalecer os relacionamentos. Mesmo na correria da vida, e entender que o amor precisa de atitudes. E mesmo nessa correria toda, queridos, a gente precisa entender que tem que tirar tempo, né? O amor precisa de atitudes. Ser intencional é não deixar a rotina, o celular, as preocupações ou o excesso de tarefas roubarem aquilo que realmente importa. Separar tempo de qualidade para estar junto, um almoço, um jantar, um chá, um café. Ser intencional é não deixar o amor ficar apenas nas palavras, mas transformá-lo em ações que aproximam, acolhem e fortalecem as famílias. Priorizar a família não é apenas estar presente fisicamente, mas é ser intencional em construir pontes de amor e cuidado. Pequenos gestos têm um impacto eterno. Assim como Noé entrou na arca com sua esposa e filhos, enfrentou as tempestades e esperou, precisamos aprender a permanecer unidos em todas as estações da vida, né? Noé ali juntou toda a sua família,
né? Colocou dentro daquela arca, protegeu ali da tempestade. E é lindo, uma família unida vence realmente tempestades. Meu querido, que nós possamos aprender a estar unidos com a nossa família. Talvez sua família esteja enfrentando desafios que parecem intransponíveis, problemas financeiros, desencontros emocionais ou até mesmo crises de fé. Mas saiba que o mesmo Deus que guiou Noé no dilúvio é o Deus que guia você hoje. Ele é fiel e promete prover direção e paz. Confie, porque mesmo no silêncio, Ele está trabalhando. Não permita que a rotina e os desafios sufoquem a missão que Deus tem para a sua casa. Busque a Jesus todos os dias e permita que Ele esteja em sua casa. Ele tem o poder de transformar qualquer realidade. A bênção de Deus reflete na harmonia da família e invista em gestos de amor. Lute pela união e abrace os que estão ao seu lado. Lembre-se, sucesso de verdade não é medido pelo que você conquista, mas por quem você se tornou e trouxe com você na caminhada. Em um mundo cheio de distrações, Deus nos lembra que a importância de cuidar daqueles que Ele colocou perto de nós. Muitas vezes estamos tão ocupados, correndo atrás de coisas, tantas coisas, que esquecemos de dedicar tempo, atenção, amor à nossa família. O sucesso nunca poderá substituir a presença. A conquista não cura a ausência. A maior derrota do ser humano é perceber no fim da vida que conquistou muitas coisas, mas perdeu aquilo que tinha mais valor, a sua família. Por isso, ame enquanto há tempo. Dialogue com calma, abrace mais, demonstre carinho, proteja emocionalmente quem Deus colocou em sua vida, porque a verdadeira prosperidade é ter um lar cheio de paz, união e amor. Então, queridos, essa é a verdadeira prosperidade. Nenhum sucesso lá fora, compensa a destruição de um lar. Então, nós devemos sim trabalhar, cuidar da nossa família, prover, mas principalmente cuidar do emocional da nossa família, cuidar do coração, da mente, que seja uma família que tenha um diálogo muito saudável, muito sincero, muito sereno. Em nome de Jesus, que a partir de hoje possamos aprender, queridos, a dialogarmos, vivermos em união em nossa casa, em nossa família e cuidar verdadeiramente de todas as áreas da vida dos nossos queridos, das pessoas que Deus colocou em nosso caminho, em nosso dia a dia conosco, dentro da nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Vamos orar, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, que em nome de Jesus possamos entender o que o Senhor está ministrando a nós hoje. Em nome de Jesus, vamos orar, queridos. Senhor, Pai querido, neste momento, Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, com as nossas palavras. Senhor, que as nossas palavras tragam cura e não feridas, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter diálogos saudáveis com as nossas famílias, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a viver em união, em comunhão, dentro, Senhor, de nosso lar. Querido Deus, que nós possamos, Senhor Deus, fortalecer os nossos laços. Pai amado, que possa cessar toda gritaria, toda discórdia, todo desentendimento, Senhor, da nossa família. Pai querido, dá-nos sabedoria para ouvir com paciência, humildade para compreender e amor para permanecer unidos, Pai. Que nunca falte carinho, cuidado emocional, diálogo entre nós. Pai querido, que em nossa casa seja um ambiente de paz, acolhimento e a presença do Teu Espírito. Afasta, Senhor, toda agressividade, decisões e palavras torpes, Senhor, impensadas do nosso lar. Ajuda-nos a construir uma família unida através, Senhor, do amor e um diálogo saudável. Pai querido, que neste momento possamos verdadeiramente, Senhor, estar com os nossos corações e mentes abertos, Pai, a entender a Tua palavra, a entender esse devocional de hoje, Senhor. Porque sabemos, Pai, se obedecermos a Tua palavra,
Deus, se estivermos atentos ao que o Senhor nos diz a cada dia, Deus, conseguiremos melhorar. Que nós possamos, Senhor, ser melhor a cada dia com os nossos queridos, com os nossos familiares, ó Pai. Tira de nós tudo que não provém de Ti e não te agrada. Enche-nos mais do Teu amor, da Tua paz, Senhor, da Tua mansidão, da Tua humildade. Tira das nossas vidas todo o ego, Senhor, toda a soberba, prepotência. E encha-nos, Senhor, desse cuidado tão especial, desse cuidado, Senhor, emocional com os nossos familiares. Que em nome de Jesus Cristo possamos ser intencionais, Senhor, em unir toda a família, em dialogar, que possamos tirar tempo, Senhor, para verdadeiramente encontrarmos uns com os outros, abraçarmos e cuidarmos uns dos outros, Senhor, olharmos para necessidades uns dos outros. Em nome de Jesus te peço, te louvo, te agradeço por esse momento, por esta palavra, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando em nossos corações a todo momento, Senhor, sobre tudo isso que o Senhor quer que nós sejamos em nossa casa, em nosso lar, com nossa família. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, amém, meus amados. Então, que possamos colocar em prática esse devocional de hoje. Sermos intencionais, promovermos encontros, almoços, cafés, jantares, chazinhos, né, reuniões de família, independente de datas especiais, né, se é Dia das Mães, se é Dia dos Pais, se é aniversário, independente de qualquer data, que possamos estar sempre promovendo encontros em nossa família, né, que possamos ser bênçãos em nossos lares, em nome de Jesus. Grande beijo no seu coração. Fique com Deus, na paz do Senhor, e que o Senhor nos dê muito discernimento e sabedoria para cuidarmos da nossa família, né? Que muitas vezes fazemos sim a nossa parte, mas muitos estão meio dispersos também, né? Às vezes há algum desentendimento, né? Mas a gente não pode desistir, desanimar, de ser pacificador, de levar esse amor, né, de Jesus, a humildade, a mansidão e a paz por onde andarmos, principalmente em nosso lar. Em nome de Jesus, amém? Beijo, beijo, com Deus. Até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor por os nossos corações. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.